Alô, muito bem. Eu gostaria neste hangout de falarmos um pouco a respeito de um assunto bastante intrigado que muitas pessoas não procuram ter um conhecimento a fundo a respeito do mundo sensível, do mundo sensitivo, do mundo inteligível, a respeito de Deus e do diabo, que são seres espirituais e, portanto, pertencem ao mundo espiritual, ao mundo sensitivo, e também a respeito dos filhos da luz e os filhos das trevas, e o que a Bíblia diz sobre joio e trigo. Muito bem, então nós vamos discorrer a respeito desse tema, um tema bastante importante, e vamos então procurar entender o que ocorre. Muito bem, o mundo sensível seria aquele mundo que nós podemos tanger, o mundo tangível, o mundo físico, o mundo material, e que nós podemos trabalhar os 5 sentidos. Agora, o mundo sensitivo já abarca o mundo espiritual, o mundo dos dons, o mundo do carisma, o mundo carismático, em que não está vinculado ao mundo físico, ao mundo material, portanto, não temos uma percepção tangível. O mundo inteligível é praticamente aquele que as pessoas se dispõem a estudarem, a se formarem, ou ter uma determinada graduação nesta ou naquela profissão, e a partir daí desenvolver e aprender uma disciplina, uma ciência. A questão de Deus e o diabo, nós sabemos que, biblicamente, é o dualismo do bem e o mal. Nós não vamos falar aqui sobre maquiavelismo, nem coisas que venham interpretar essa questão de uma forma simplesmente inteligível, mas espiritual. E a Bíblia relata em alguns temas, em alguns momentos, a respeito dessa diferença entre Deus Criador e o diabo, um ser rebelde, que também, como Deus, foi um ser espiritual, antes de mais nada. Ele conhece o mundo sensível, o mundo sensitivo e também o mundo inteligível. E nós sabemos que a partir desta situação, uma vez que nós venhamos entrar neste mundo sensível, neste mundo sensitivo, neste mundo inteligível, tudo é possível. Então nós observamos que nós temos aí a questão dos filhos da luz, dos filhos das trevas, questão também postada na Bíblia a respeito do joio e do trigo. Muito bem, pessoas que não possuem uma intimidade real com Deus, mas são dissimuladores, podem passar do mundo sensível para o mundo sensitivo, do mundo inteligível, ou ao mesmo tempo aos três, e podendo assim utilizar de maneira equivocada, errônea ou até mesmo enganadora esses mundos. Então nós observamos que a grande parte da maioria das pessoas vivem no mundo sensível, ao mundo físico, ao mundo material, ao mundo tangível, que se tem uma percepção, uma apreensão daquilo que os 5 sentidos refletem. Por outro lado, existem pessoas que conseguem adentrar o mundo sensitivo, o mundo dos dons, o mundo espiritual, o mundo das percepções carismáticas,
e algumas também conseguem se desempenhar, desenvolver os seus talentos no mundo inteligível. Algumas se graduam em docência, outras em técnicas, engenharias, medicinas, muitas vezes marketing, comércio exterior, jornalismo, enfim, são coisas também que estão relacionadas ao mundo sensível. Só que tange mais ao mundo intelectual, cultivo da inteligência e do intelecto. Muito bem. As pessoas que realmente possuem um compromisso no temor a Deus, elas sabem trabalhar de forma justa, com justiça e com seriedade esses sentidos, né? Porém, pessoas inescrupulosas, como diz a Bíblia, que no final dos tempos viriam homens enganadores, iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essas pessoas, praticamente, por interesses mesquinhos, por avareza, por avidez, por praticamente obterem benesses e obterem proveitos, não medem sacrifícios e nem esforços e não preocupam com os meios que vão utilizar para atingir os seus fins. Uma vez que nós observamos que, quando só vou ilustrar isso como exemplo, bastante factual nas Escrituras Sagradas, para nós observarmos a diferença do mundo sensível, do mundo sensitivo e do mundo inteligível. Então, Deus comissionou Moisés, como todos sabemos, para tirar o povo da escravidão do Egito. Naquele momento, obviamente, Deus capacitou Moisés. Ficou 40 anos no palácio de Faraó, 40 anos no deserto, depois 40 anos com o povo de Israel, na travessia do Mar Vermelho, rumo à terra de Canaã, como praticamente a terra que Deus havia prometido para esse povo de Israel. E quando Deus comissionou e capacitou Moisés, Moisés foi até Faraó e, obviamente, com talentos, com dons espirituais. E a Bíblia diz que ele se lançando o seu cajado sobre o chão, primeiro mistério que aconteceu neste mundo suprassensível, nesse mundo sensitivo, nesse mundo espiritual, foi que o cajado se tornou uma serpente. Também isso foi possível ao lado de Faraó, com os seus mágicos, os seus magos, os seus adivinhos, os seus feiticeiros. Também ocorreu que eles tiveram sucesso neste mundo sensitivo, neste mundo espiritual, neste mundo imaterial. Mas o que ocorreu foi que prevaleceu o poder de Deus em relação ao poder do diabo, o poder da luz em relação ao poder das trevas. A serpente, que simbolizava a parte de Moisés, consequentemente a parte vinda da parte de Deus, destrói, né, e utiliza e anula as serpentes, as duas serpentes, representadas pelo diabo, na pessoa dos magos, dos feiticeiros e dos mágicos de Faraó. Então, tudo é possível nesse mundo espiritual. Meus irmãos, meus amigos, caros ouvintes, um tema bastante profícuo, né? Mas também um tema que poucas pessoas se atrevem a especular, porque nós sabemos que quando nós revelamos grandes verdades das Escrituras Sagradas, grandes verdades da Palavra de Deus, no mundo espiritual nós somos retaliados. E nós sabemos que o sofrimento, a retaliação de Satanás contra a vida dos verdadeiros homens e mulheres de Deus, não é de se brincar, não é brincadeira. Nós observamos a vida do apóstolo Paulo, de Pedro, de Estevão, de tantos outros, de João Batista, de Elias, de Jeremias, de Isaías. Foram homens que não brincaram em serviço.
que não se venderam, que não se deixaram prostituir espiritualmente, nem se promiscuir com o paganismo e a idolatria de sua época. Então nós observamos que Satanás e Deus são seres espirituais. E, obviamente, observamos que nesse mundo sensível, sensitivo e inteligível, as pessoas podem praticamente trabalhar com esses valores, né? Nós podemos tanger, sentir, tocar as coisas no mundo material, podemos sentir, termos intuições ou até mesmo visões e revelações no mundo espiritual, no mundo sensitivo, trabalhar com os dons, com os carismas, e no mundo inteligível somos dotados e capacitados de inteligência dadas por Deus, que podemos aprender, decorar, praticamente lermos, retermos textos, palavras, né, livros, enfim. Então, tudo isso somado, nós podemos utilizar isso para o bem ou para o mal. Sermos usados por Deus, que é um ser espiritual, ou sermos usados pelo diabo, que também é um ser espiritual. Nós sabemos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, possui a seidade e presciência, e Satanás não tem esses atributos que são próprios de Deus, mas ele é um ser espiritual. Ele não pode ser onisciente, onipotente, onipresente, mas manda os seus mensageiros, ou seja, 1/3 dos anjos caídos, que também vieram com ele na rebelião contra Deus. E esses seres têm também a sua ministração, o seu serviço de um modo espiritual. Não podemos confundir os dons de Deus, o Espírito Santo de Deus, o carisma do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, com a enganação, com a mistificação, né, do carisma, dos dons dos anjos caídos, dos demônios, que estão a serviço de Satanás. A Bíblia o chama de dragão, a Bíblia o chama de serpente, antiga serpente, né, e fala a respeito das profundidades de Satanás, do trono de Satanás, onde habita Satanás, aqueles que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás, e esses então se passam muitas vezes pelos dons do Espírito Santo, pelo carisma do Espírito Santo, quando na realidade, até mesmo alguns sabendo ou sem saber, se deixam incorporar ou se deixam usar no mundo sensitivo por seres espiritualizados, mas não provindos de Deus, seres espirituais sim, mas provindos do diabo. E nós temos aí, além de todo esse arsenal, também a atuação, a influência nos moldes espirituais da trindade satânica. Nós temos o diabo, que é o cabeça desta trindade, nós temos Satanás, né, que tem o mesmo nome, o dragão, a serpente ou a antiga serpente. E ele então é o cabeça da trindade satânica, que vem a ser o anticristo, a besta e o falso profeta. Muito bem, o anticristo é tudo aquilo que vem negar a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e contradiz e nega toda a obra de Deus no Calvário. E também nós observamos que a besta realmente está a serviço deste ser para desempenhar os seus feitos, talvez chamada de besta, porque realmente também tenta anular e inutilizar as coisas de Deus, a obra de Deus, a sabedoria de Deus, o plano de Deus, no seu íntimo, no seu âmago, no seu cerne. E aí temos também o anticristo, o falso profeta, que justamente pode incorporar essas pessoas de má índole que querem com isso conseguir os objetivos escusos, como enriquecimento ilícito, exaltação, glória, poder, domínio, né? E todas essas coisas então se deixam levar, se deixam
incorporar por estas entidades espirituais, querendo se passar por homens e mulheres de Deus, revestidas do Espírito Santo, realmente sendo ungidas pelo Espírito Santo e a partir daí trazendo realmente os dons de Deus para serem ministrados a favor dos homens e mulheres na terra. Agora cabe a nós, a própria Bíblia diz, cabe a nós provar dos Espíritos e vermos aquilo que é de Deus. E também ouvirmos de tudo, como diz a Bíblia, e retermos o que é bom. A Bíblia também nos diz que não é de se admirar, que Satanás se transforme em anjo de luz e ministro do Evangelho. Também a Bíblia nos diz que ainda que desça um anjo do céu e pregue um Evangelho que não seja de Jesus Cristo, seja anátema. Então nós precisamos tomar muito cuidado. A Bíblia também é esclarecedora. E muitas vezes você pode observar que existiam magos na época dos apóstolos, na época de Pedro, de Paulo, que faziam sinais, prodígios e maravilhas, se utilizando de dons espirituais para enganar e, com isso, dar lucros e proventos aos seus senhores. Então, várias vezes Paulo e Pedro e Silas se deparam com essa situação, mas como representavam realmente o Espírito Santo, obviamente neutralizaram essas forças, embora no mundo espiritual, mas que imitavam o poder e a glória do Espírito Santo. Mas na realidade provinham de entidades espirituais, de espíritos imundos, de anjos caídos, de Satanás, da besta, do anticristo e do falso profeta. Também o próprio Senhor Jesus, se você não quer acreditar nas minhas palavras, ele também citou referências bíblicas e profetizou que no final dos tempos viriam falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, que fariam grandes sinais, prodígios e maravilhas, e até fogo fariam cair do céu. Se possível fora, enganariam até os escolhidos e fariam comércio de almas humanas, fariam comércio de vós. Então nós observamos que o próprio Jesus demonstrou que eles poderiam fazer sinais, prodígios e maravilhas e até fogo cair do céu. Então nós observamos aí que temos que ter este discernimento, pedir o discernimento do Espírito Santo, para entendermos o que vem a ser o mundo sensível, o mundo sensitivo, o mundo inteligível, as obras de Deus através do Espírito Santo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo de Deus é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não existe outro sacrifício a não ser o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, o sangue carmesim. A Bíblia diz ainda que os seus pecados sejam como o carmesim, eles se tornarão alvos, eles se tornarão mais brancos do que a neve. Então não existe nenhum outro entendimento fora da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em relação à salvação da alma, Deus não aceita nenhum outro sacrifício. Foi posto esse fundamento, que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nenhum outro mandamento pode ser recolocado no lugar deste fundamento. Muito bem. Então, o diabo ele é astuto, ele é ardil, A Bíblia diz que ele é homicida, ele é mentiroso desde o princípio, e uma das principais obras que ele procura fazer é justamente imitar a obra de Deus, imitar o dom de Deus, se passar aquilo que não é. Quando Jesus então chamou os legalistas, os religiosos, os judaizantes, os sacerdotes, os doutores da lei, os anciãos, os sumos sacerdotes de hipócritas, justamente Jesus sabia que eles estavam possuídos de um espírito, mas não o espírito de Deus, mas não da parte de Deus. O hipócrita é um ator, é aquele que desempenha um papel na sua semântica, na sua etimologia. Então nós observamos que essas pessoas eram atores, eles desempenhavam um papel, talvez por causa do seu ofício, da sua profissão, dos fomentos que isso gerava, das benesses, das mordomias que isto gerava e ainda gera no mundo sacerdotal. Então, os benefícios que essas pessoas trazem para
si, quando se dizem serem servos e servas de Deus, são muitos, né? Nós observamos pessoas aí se passando por homens e mulheres de Deus, carregados de dons, de espiritualidade, de aparência, de piedade, mas portanto negam a eficácia da mesma, quando a Bíblia diz que grande fonte de lucro é a piedade, porém com contentamento. E muitos desses, pelos seus frutos também nós podemos conhecer, fazem comércio com a obra de Deus, adulteram a palavra de Deus, nestes dons de revelações, de profecias e de línguas que professam, na realidade não é o Senhor Jesus que é glorificado, mas é o próprio vaso, o próprio profeta, o próprio ser humano, o próprio líder religioso, o próprio pastor, o próprio mestre, o próprio profeta. Então é isso que nós precisamos observar. O Senhor Jesus disse que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Ele enviaria para nós o Espírito Santo, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E este mesmo Espírito iria nos ensinar todas as coisas. Nós não necessitaríamos que ninguém nos ensinasse coisa alguma. E ele iria glorificar do nome de Jesus Cristo, ou seja, ele iria glorificar somente o nome de Jesus. Se tudo isso está tendo uma outra glorificação, um outro motivo de adoração, um outro ser sendo idolatrado, um outro ser sendo adorado, é motivo de ficarmos com o pé atrás. Então, nós precisamos entender que entre Deus e o diabo, embora exista o dualismo da luz e das trevas, do bem, do supremo e do mal, do supremo, precisamos observar que ambos são pertencentes ao mundo espiritual. Da mesma forma como Deus pode operar sinais, prodígios e maravilhas da parte de Deus, o diabo também pode operar sinais, prodígios e maravilhas, pode profetizar, revelar, enriquecer, empobrecer, dar saúde, trazer enfermidades, trazer morte, destruição, roubar, matar, destruir, né? Nós sabemos que a Bíblia diz que o Filho do Homem veio para desfazer as obras do diabo. O próprio Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quando você abrir o seu coração, você abrir a sua guarda para qualquer movimento espiritual, procure pedir discernimento do Espírito Santo para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. A Bíblia é clara em dizer que a obra de Deus deve ser feita com ordem e com decência. Não podemos, além da questão intracorporal, não podemos aceitar também movimentos extracorporais, intratempos, intradenominações, transgridem a palavra de Deus. Então, nós temos aí ventos e mais ventos de doutrinas, unções cada dia mais aparecendo no meio evangelístico, no meio das denominações chamadas cristãs. Nós temos visto aí unção do riso, unção do caicai, unção do rodopiar, unção do helicóptero, unção da bifurcação de dentes de ouro, unção praticamente do uivo, unção do leão, né? Unção de tocar trombetas, unção de todas as formas que não tem necessidade. Nada disso no evangelho paralelo, no evangelho alternativo, com o evangelho de Jesus Cristo. Para nós basta o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário e a sua obra completa, o sacrifício eficaz e vivo e eterno, a nova aliança, né? Nós observamos também, além disso, fogo estranho entrando no altar, entrando no santuário, músicas com ritmos de carnaval, de reggae, de candomblé, de centros de umbanda, né? Então isso tudo é condenável aos olhos de Deus. Então existe realmente aí uma diferença muito grande entre o mundo sensível, o mundo sensitivo, o mundo inteligível, Deus, o diabo, né? Os filhos da luz, os filhos das trevas, o joio e o trigo. O Senhor também deixou bem claro na passagem, né? Que ele diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má
produzir bons frutos. Mas toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. E toda árvore que não produzir frutos é arrancada e lançada ao fogo. E ele diz: o que mais quero se o machado já está posto à raiz de todas as árvores. Todas as árvores que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. E ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. Em um outro momento também o Senhor disse que esta questão do Sheol, do Sheol, do Hades, do inferno, é um local em que o verme não morre e o fogo não se apaga, é um fogo inextinguível, ou seja, haverá dor perpétua e o verme e o germe não morrerão. Então nós observamos que precisamos ficar atentos a todos esses movimentos que estão por aí, que se dizem cristãos, na sua grande maioria não são imitações, são obras de engano, são doutrinas de engano, doutrinas de demônios, ensinos de demônios, onde está então a profundidade de Satanás, o trono de Satanás, onde habita Satanás, e muitos que se dizem serem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. E existe então essa questão justamente do verdadeiro pastor e do falso pastor, o verdadeiro profeta e o falso profeta, o verdadeiro mestre e o falso mestre. Você precisa pedir o discernimento do Espírito Santo, justamente para não continuar sendo enganado. A Bíblia diz que todo aquele que tem o Espírito Santo discerne todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. E a Bíblia também nos alerta dizendo: ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus, portanto o Espírito Santo. E ninguém sabe as coisas do homem senão o Espírito do homem, ou seja, o hálito de vida, o Espírito de vida que Deus colocou em nossos corpos, nossa alma, nosso espírito e nosso corpo. Pois bem, existem teólogos que são praticamente dicotômicos e dizem que aceitam que o homem só possui corpo e alma. Existem estudiosos, teólogos, que dizem que o homem não é dicotômico, mas é tricotômico, possui corpo, alma e espírito. Isso é interessante, nós não entendemos muito bem isso no português, mas no grego nós podemos observar essa distinção bastante clara. Quando nós falamos de espírito, no grego, originariamente, etimologicamente, nós temos para espírito a palavra pneuma, Então, isso é espírito. Quando nós falamos de alma, em grego nós temos a palavra psique, E quando falamos em corpo, nós temos a palavra somatos. Então, por isso que nós temos aí Pneumatos Hagion Tonteo, que seria o Espírito Santo de Deus. Nós teríamos então Pneumatos Hagion Tonteo, então o Espírito Santo de Deus. Pneumatos, Quando nós temos aí qualquer doença que se soma ao corpo e à alma, nós temos aí uma doença psicossomática. Vem de dois termos gregos, psique, alma, somatos, que seria o corpo. E nós temos também a questão da nossa carne, que um dia irá tombar. A Bíblia diz que foi dado ao homem nascer e morrer uma única só vez. O corpo volta, a alma volta para Deus que o deu, e o corpo volta para o pó que o era. Então também o corpo nós poderíamos falar sobre sarkis, que seria a carne, seria a nossa fisiologia, a nossa biologia. Então eu gostaria que daqui para frente as pessoas ficassem com o pé atrás, nem tudo que reluz é ouro, Provai dos espíritos, não sou eu que estou falando, muitas pessoas se passando por servos e servas de Deus, por homens e mulheres de Deus, mas na realidade não são, estão tomados por entidades espirituais, estão tomados por espíritos de trevas, espíritos das trevas, estão tomados por anjos caídos, Realmente estão no mundo espiritual, mas não provém da parte de Deus. Então, não podemos jamais esquecermos que tanto Deus como o diabo são seres espirituais.
Agora precisamos observar para quem nós trabalhamos, para quem nós ministramos, para quem nós temos aberto os nossos corações. Né? Então isso aí é para também cumprimento da palavra de Deus, que é necessário que tudo isso se cumpra, mas é também necessário que nós tomemos as nossas escolhas devido aos nossos nosso livre-arbítrio, para que amanhã depois não sejamos tomados por enganos, por espíritos enganadores, por doutrinas de homens, por ensinos de demônios, né? Enfim, e aí sejamos levados também para o inferno como seguidores desses demônios, desses espíritos. Antigamente, na Grécia Antiga, na mitologia grega, o daimon, o demônio, não tinha tanto significado que ele tem hoje. Mas o demônio era praticamente um ser espiritual e era mediador entre Deus e os homens. Isso também faz parte, biblicamente, hoje dos anjos. Obviamente, os anjos de Deus, que são mediadores, ou seja, entre Deus e os homens, no sentido de ministrar aos servos e servas de Deus na terra. O único mediador entre Deus e os homens para a salvação da alma, a salvação eterna, é Jesus Cristo de Nazaré. Mas os anjos estão a serviço de Deus como ministradores, como servos de Deus, entre Deus e os homens, ou seja, eles servem os servos e servas de Deus na terra. Eles guardam, eles cuidam, eles livram, eles visitam, né? Eles podem trazer curas, podem trazer proteção, enfim, é a função dos anjos. Eu gostaria de dizer então que anjo, etimologicamente falando, semanticamente falando, tem um significado de mensageiro, enviado. Então, nós temos aí evangelho, com formas através de duas palavras gregas, né? Contém o radical de angelos e o prefixo eu, que significa bom, bem, no grego. Então, em Evangelium nós temos a boa mensagem, as boas novas. Okay? E então nós temos menção radical de angelos, tanto para mensagem, ou também podemos ter anjo. Né? Angelos, Angelion, anjo e evangelho. Então nós observamos que tudo está transparente. Nós sabemos que nós, escolhidos, não podemos ser enganados de forma alguma, não pelos nossos méritos, mas porque Deus disse, se possível for, enganariam até os escolhidos. Mas nós, os escolhidos, estamos nas conchas das mãos de Deus. Também observamos que Jesus disse, todo aquele que o Senhor me deu, de maneira nenhuma lancei fora. Mas meu Pai tem poder de me dar e de tirá-los de mim. Então nós observamos que Deus não é criança, Deus não é palhaço, Deus numa hora ele não fala sim sobre o mesmo assunto, e outra hora ele fala não. Aquilo que Deus determinou está determinado. Deus não é palhaço para dizer e não cumprir, nem mentiroso para dizer e não cumprir. Deus vela pela sua palavra para cumprir. A Bíblia diz que palavra de rei não pode voltar atrás. E se um rei humano, se um rei homem não pode voltar atrás dos seus compromissos, da sua palavra, muito mais Deus, que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, voltará atrás de suas palavras. Deus, numa hora, não pode salvar, não pode escolher e depois dessalvar ou desescolher. Deus não é palhaço. Cuidado com essa gente que não tem sim, sim, não, não. A Bíblia diz que o dizer do homem de Deus seja sim, sim, não, não, que passar disso é procedência do maligno. Daí uma outra situação dos falsos profetas, dos falsos pastores e falsos mestres. Eles não ficam naquilo que sai das suas próprias bocas. São pessoas que não garantem que sai uma hora dizem sim, outra hora dizem não, outra hora dizem você não creu, a profecia ou a revelação não se cumpriu, você não, Deus não
como Deus foi um ser espiritual, antes de mais nada, ele conhece o mundo sensível, o mundo sensitivo e também o mundo inteligível. E nós sabemos que a partir desta situação, uma vez que nós venhamos entrar neste mundo sensível, neste mundo sensitivo, neste mundo inteligível, tudo é possível. Então nós observamos que nós temos aí a questão dos filhos da luz, dos filhos das trevas, questão também postada na Bíblia a respeito do joio e do trigo. Muito bem, pessoas que não possuem uma intimidade real com Deus, mas são dissimuladoras, podem passar do mundo sensível para o mundo sensitivo, do mundo inteligível, ou ao mesmo tempo aos três, e podendo assim utilizar de maneira equivocada, errônea ou até mesmo enganadora esses mundos. Então nós observamos que a grande parte da maioria das pessoas vivem no mundo sensível, ao mundo físico, ao mundo material, ao mundo tangível, que se tem uma percepção, uma apreensão daquilo que os 5 sentidos refletem. Não medem sacrifícios e nem esforços e não preocupam com os meios que vão utilizar para atingir os seus fins. Uma vez que nós observamos que, quando só vou ilustrar isso como exemplo, é bastante factual nas escrituras sagradas, para nós observarmos a diferença do mundo sensível, do mundo sensitivo e do mundo inteligível. Então, Deus comissionou Moisés, como todos sabemos, para tirar o povo da escravidão do Egito. Naquele momento, obviamente, Deus capacitou Moisés. Ficou 40 anos no palácio de Faraó, 40 anos no deserto, depois 40 anos com o povo de Israel, na travessia do Mar Vermelho, como a terra de Canaã, como praticamente a terra que Deus havia prometido para esse povo de Israel. E quando Deus comissionou, capacitou Moisés foi até Faraó e, obviamente, com talentos, com dons espirituais. E a Bíblia diz que ele se lançando o seu cajado sobre o chão, primeiro mistério que aconteceu neste mundo suprassensível, nesse mundo sensitivo, nesse mundo espiritual, foi que o cajado se tornou uma serpente. Também isso foi possível ao lado de Faraó, um mundo tangível, um mundo físico, um mundo material, e que nós podemos trabalhar os 5 sentidos. Agora, o mundo sensitivo já abarca o mundo espiritual, o mundo dos dons, o mundo do carisma, o mundo carismático, em que não está vinculado ao mundo físico, ao mundo material, portanto, não temos uma percepção tangível. O mundo inteligível é praticamente aquele que as pessoas se dispõem a estudarem, a se formarem, a ter uma determinada graduação nesta ou naquela profissão, e a partir daí desenvolver e aprender uma disciplina, uma ciência. A questão de Deus e do diabo, nós sabemos que, biblicamente, é o dualismo do bem e o mal. Nós não vamos falar aqui sobre maquiavelismo, nem coisas que venham interpretar essa questão de uma forma simplesmente inteligível, mas espiritual. E a Bíblia relata em alguns tempos, em alguns momentos, a respeito dessa diferença entre Deus, Criador, e o diabo, um ser rebelde, que também, por outro lado, existem pessoas que conseguem adentrar o mundo sensitivo, o mundo dos dons, o mundo espiritual, o mundo das percepções carismáticas,
E algumas também conseguem se desempenhar, desenvolver os seus talentos no mundo inteligível. Algumas se graduam em docência, outras em técnicas, engenharias, medicinas, muitas vezes marketing, comércio exterior, jornalismo, enfim, são coisas também que estão relacionadas ao mundo sensível. Só que tange mais ao mundo intelectual, cultivo da inteligência e do intelecto. Muito bem. As pessoas que realmente possuem um compromisso no temor a Deus, elas sabem trabalhar de forma justa, com justiça e com seriedade esses sentidos, né? Porém, pessoas inescrupulosas, como diz a Bíblia, que no final dos tempos viriam homens enganadores, iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essas pessoas, praticamente, por interesses mesquinhos, por avareza, por avidez, por praticamente obterem benesses e obterem proveitos. Alô, muito bem, eu gostaria neste hangout de falarmos um pouco a respeito de um assunto bastante intrigado, que muitas pessoas não procuram ter um conhecimento a fundo a respeito do mundo sensível, do mundo sensitivo, do mundo inteligível, a respeito de Deus e do diabo, que são seres espirituais e, portanto, pertencem ao mundo espiritual, ao mundo sensitivo, e também a respeito dos filhos da luz e os filhos das trevas, e o que a Bíblia diz sobre joio e trigo. Muito bem, então nós vamos discorrer a respeito desse tema, um tema bastante importante, e vamos então procurar entender o que ocorre. Muito bem, o mundo sensível seria aquele mundo que nós podemos tanger,